Olá pessoal, tudo bem? Estamos encerrando o nosso terceiro módulo do curso de português para concursos vestibulares e Enem, dessa vez com uma aula sobre prosódia e ortoepia, um assunto meio desconhecido aí do pessoal, ok? Vamos então ver do que se tratam esses dois pontos aí curiosos da gramática do português, ok? Começando aí com a prosódia. A prosódia vai ser a parte da fonética que define a correta posição da sílaba tônica das palavras em uma língua. Dito de outro modo, a prosódia se preocupa com a pronúncia correta das palavras no que diz respeito à posição da sua sílaba tônica, ok? Existem muitas palavras que oferecem dúvida no que diz respeito à posição do acento tônico, né? Fazendo com que erros sejam cometidos quando essas palavras são pronunciadas. Pronunciar uma palavra errando a posição da sílaba tônica é um erro conhecido como silabada e é um vício de linguagem. Por exemplo, você falar rúbrica ao invés de rubrica é um erro de prosódia. Da mesma forma que falar gratuito ao invés de gratuito, ok? Então, tem que ficar de olho nesse aspecto também. As principais palavras que dão dúvida de prosódia, pessoal. Então, nós temos aí uma lista. Tem pronúncia oxítona, ou seja, com acento tônico na última sílaba. As palavras mister, que é sinônimo de necessário, e aí não pode confundir com a palavra inglesa mister, ok? Novel, recém, refém, reféns, ruim, sutil, ureter e não uréter, ok? Condor e não condor, cister, Nobel e não Nobel, Gibraltar, Eiffel e não Eiffel, Hangar e Timor. Repare, então, que a sílaba tônica tem que ser a última. Eu acrescentaria aqui também a palavra cateter, que também é oxítona. O pessoal às vezes fala catéter. Não, está errado. Cateter. Ok? Já as palavras que são paroxítonas, quais vão ser aí? Nós temos ambrosia, austero, avaro, boêmia. Eu gosto de falar boemia, né? Por causa da música, né? Ok? Não. Boêmia, que nem a cerveja, certo? Cupido, erudito, filantropo e não filântropo. O pessoal erra muito essa. Fortuito e gratuito, nada de fortuito ou gratuito. Essa pronúncia não é permitida no português brasileiro. Ibero e não íbero. Muita gente gosta de falar íbero, mas não é ibero. Impudico, rubrica, inaudito, látex e não latex. Da mesma forma também que não existe durex, existe só látex e durex. Libido, luzidio, maquinaria, misantropo e nada de misântropo. Necromancia, penedia, pegada, pudico, rocio, subida, têxtil, tulipa, Antioquia, aziago, clitóris, desvalido, meteorito, prurido, que é o mesmo que coceira, psique, safari ou safari, pode ser as duas, seniores e não sêniores, que não existe isso, libelo, cartomancia, cível, exegese, batavo, azimute, recorde e não recorde. Recorde é a pronúncia do inglês, record, ok? Em português só temos recorde, sintaxe ou sintaxe e estalido. Palavras que são proparoxítonas, pessoal. Quais são? Temos aí o aeródromo, ágape, álcali, alcione, que pode também ser alcione, âmago, amálgama, anátema, andrógeno, anêmona, antífona, antífrase, ápode, árido, arquétipo, autóctone, bávaro e não bavaro, cuidado para não confundir com batavo, esse sim paroxítono, bígamo, brahmane, cáfila, cânhamo, cânones, cômputo, condômino, cotilédone, crisântemo, dígito, díptero, égide, epíteto, êxodo, fagócito, gárrulo, Getsemane, habitat e não habitat, cuidado para não confundir essa, hipódromo, hambúrgueres, ok? Idólatra, ímprobo, íngreme, ínterim, invólucro, lídimo, Lúcifer, Málaga, Niágara, ômega, pântano, páramo, pátena, pégaso, perífrase,
périplo, pólipo, sílica, quadrúmano, sânscrito, revérbero e zênite. Principais palavras aí com dúvida de prosódia continuando. Palavras com dupla prosódia podem ser pronunciadas de dois jeitos, tá, gente? Então temos aí acrobata ou acróbata, homília ou homilia, oceânia ou oceania, ômega ou ômega, embora bem raro, ortoepia ou ortoépia, que é o assunto que nós estamos estudando, né? Pode ser as duas, pólipo ou polipo, tanto faz também, projétil ou projetil. Temos ainda soror ou soror, tanto faz. Vamos ver agora as principais palavras que têm dúvida de prosódia, ok? E que mudam de sentido conforme a pronúncia. Cupido é o deus do amor e cúpido é ávido ou ambicioso. É a pessoa que tem cupidez, certo? Já Cupido é o mesmo deus do amor, né? Fervido é o particípio do verbo ferver e férvido quer dizer quente, apaixonado. Provido é o particípio do verbo prover, ou seja, algo está provido, está fornecido, e próvido é o mesmo que proveniente, vem de algum lugar. Ok? Valido é o protegido e o válido é o que tem valor, certo? Vivido é uma pessoa experiente e uma pessoa vívida é uma pessoa vivaz. Já a ortoepia ou a ortoépia é a parte da fonética que define a correta pronúncia dos fonemas no interior das palavras. Existem palavras que oferecem dúvida no que diz respeito à pronúncia de certos fonemas, fazendo com que os erros sejam cometidos na hora de falar e pronunciar, e esses erros são chamados de barbarismos fonéticos. Ok? Vamos ver alguns deles aí. Por exemplo, pronunciar como ditongo, aguentar. Ok? Ambiguidade, apaziguar, arguição, arguir, bilíngue, consanguíneo, contiguidade, ensanguentado, exiguidade, lingueta, linguista, redarguir, sagui e unguento. Ok? É errado falar aguentar, por exemplo, ou consanguíneo, certo? Porque a pronúncia correta é uma pronúncia como ditongo. Já as que não se pronunciam como ditongo, distinguir, exangue, extinguir, langue, pingue. Nada de falar distinguir, ok? Ou extinguir com ditongo. Está errado. E pode pronúncia facultativa, antiguidade ou antiguidade, tanto faz, sanguíneo ou sanguíneo, sanguinário ou sanguinário e sanguinoso ou sanguinoso, tanto faz aqui, ok? Essas são as principais palavras aí que dão dúvida de ortoepia. Ok? De novo, pronunciam-se como ditongo, consequência, deliquência, delinquir, equestre, equidistante, equino, equitativo, frequência, iniquidade, quinquênio, sequência e tranquilo. E não se pronunciam como ditongo adquirir, aniquilar, aqueduto, equilíbrio. Nada de falar equilíbrio, equipar, ok? Que está errado. Pronúncia facultativa, equivalente e equivalente, embora essa última seja rara. Liquidar e liquidar, tanto faz, tá? Os dois usos. E derivados, como liquidação, liquidação, líquido e líquido, liquidificador ou liquidificador. As duas pronúncias são igualmente aceitas. Timbre aberto, dá muita confusão, né? Então vamos lá ver as palavras que têm timbre aberto. Acerbo, badejo, benesse, blefe e não blefe, caterva, cedro e não cedro, cerdo, cetro, coeso, né? Embora hoje em dia se aceite da minha forma coeso, coevo, coleta, cogumelo, confesso, duelo, espectro, flagelo, lerdo, medievo, embora muita gente use medievo, elmo, obsoleto, embora muita gente também queira obsoleto, prelo e servo. E com timbre fechado, né? Acervo, alameda, amuleto, colmeia. Muita gente gosta de falar colmeia, né? Mas o melhor é colmeia, fechar e não fechar, ok?
grumete e não grumete, e verbete e não verbete. Timbre aberto ainda. Amorfo, canoro, coldre e não coldre, dolo, a galera do direito aí, não é falar dolo, é dolo, fórum, inodoro, manopla, meteoro, molho, né, para molho de chaves, né, probo, sinagoga e não sinagoga, suor e trombose. Timbre fechado, alcova, alforge, alcova, alforge, perdão, algoz e não algoz, embora alforge e algoz também sejam aceitos, boda, chope, cachopa, choldra, ciclope, embora alguns admitam cíclope e alguns ciclope também, corça, desporto, filantropo, foro, loa, logro, lorpa, lato, malogro, odre, teor, torpe, transbordo, zarolho e zorro. A prosódia e a ortoepia, perdão, gente, tem a ver com a pronúncia de certas palavras. Não é um assunto dos mais frequentes nos concursos, mas eu recomendo uma estudadinha de leve nesses pontos, ok? A prosódia já é um pouco mais importante, até por causa da acentuação gráfica. Então, eu recomendo uma atenção maior a esse ponto aqui. Procurem praticar nos exercícios que vamos disponibilizar aqui. Em caso de dúvida, podem consultar um bom dicionário ou postar a dúvida aqui, que faremos o possível para atendê-los, ok? No nosso blog também vamos colocar lá outras palavras que podem oferecer dúvidas de ortoepia e prosódia. A gente encerra mais esse módulo, pessoal. Nos próximos vamos estudar um assunto casca grossa do português, que é a análise sintática, ok? Eu espero vocês lá. Um abração e obrigado.